Hoje eu vou pregar o capítulo de número 1 de primeiro livro de Samuel, no verso 19. Nós iremos ler o verso 19 até o verso 28. Escute bem, nós iremos ler o verso 19 até o verso 28. Mas eu irei pregar o verso 19 até o 28 e também vou pregar o capítulo 2 todinho, amém? Só que nós não vamos ler o capítulo 2 todinho, porque são 34 versículos, mais os 9, 10 versículos que nós vamos ler, seria 44 versículos, né? Então, para adiantar aqui a nossa ministração, haja visto que eu só tenho 1 hora para pregar, nós iremos ler somente esses versículos dito aqui, o capítulo 1, verso de número 19 até o verso de número 28, mas eu irei pregar o capítulo, esses versículos e o capítulo 2 todo, amém? Digam amém. Nós estamos fazendo a exposição do primeiro livro de Samuel, então todos os domingos nós vamos estar aprendendo aí com o livro de Samuel. Semana passada nós falamos um pouco sobre a história de Ana, o quanto ela estava amargurada, o quanto ela estava triste, o quanto ela estava aflita, e mesmo diante de tanta aflição, ela tomou 2 atitudes, vocês lembram? A atitude negativa e uma atitude positiva. Qual foi a atitude negativa dela? Ela sentou e foi chorar, né? De vez em quando nós estamos no meio das lutas, nós tomamos essas atitudes, né? Nós sentamos e choramos, e não adianta nada sentar e chorar, desesperar, né? Mas logo após, ela toma a segunda atitude, que é a atitude positiva, que ela levantou, enxugou as suas lágrimas e foi para o templo orar. E devido a ela ter feito isso, Deus concedeu para ela a bênção, amém? Então foi basicamente isso que nós pregamos no domingo passado, e hoje nós vamos dar continuidade aí à exposição do primeiro livro de Samuel. E hoje eu quero dar um tema nessa noite, e o tema da minha pregação, da ministração essa noite é entendendo os benefícios de estar em Deus. Deixa eu repetir, entendendo os benefícios de estar em Deus. A minha proposta, o meu desejo é que todo mundo saia aqui essa noite entendendo isso, que estar em Deus existe grandes benefícios, amém? E em contrapartida existe malefícios para aqueles que não estão em Deus, e nós vamos falar muito isso também essa noite. Verso 19, quem encontrou diga amém. Levantando-se de madrugada e adorando perante o Senhor, e voltaram e vieram a casa, a Ramá. Eucana conheceu a Ana, sua mulher, e o Senhor lembrou-se dela. E sucedeu que, passado algum tempo, Ana concebeu e teve um filho, e chamou seu nome Samuel, porque dizia ela: o tenho pedido ao Senhor. E subiu aquele homem, Eucana, com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e a cumprir o seu voto. Porém Ana não subiu, e disse a seu marido: quando o menino for desmamado, então o levarei, para que apareça perante o Senhor, e lá fique para sempre. E Eucana, seu marido, lhe disse: faz o que bem te parecer aos teus olhos, fique até o desmames, e que o desmames. Tão somente confie o Senhor a tua palavra. Confirme o Senhor a tua palavra. Assim ficou a mulher e deu leite ao seu filho até que desmamou. E havendo desmamado, o levou consigo, com 3 bezerros e uma efa de farinha e um odre de vinho, e o trouxe à casa do Senhor, a Siló. E era o menino ainda muito criança. E degolaram um bezerro, e assim trouxeram o menino. E disse ela: ah, meu Senhor, viva a tua alma, meu Senhor. Eu sou aquela mulher que aqui esteve contigo para orar ao Senhor.
por este menino orava eu, e o Senhor me concedeu a minha petição que eu lhe tinha pedido. Pelo que também ao Senhor eu o entreguei, por todos os dias que viver, pois o Senhor foi pedido e ele adorou ali ao Senhor. Amém. Feche os olhos. Senhor, te damos graças, ó Pai, graças pela oportunidade de mais uma vez estar na tua casa, mais uma vez louvar o Senhor, e isso, meu Deus, é de fato um privilégio enorme para nós. Somos pecadores, somos falhos, cheios de erros, de fragilidades, e precisamos sempre da tua graça e misericórdia em nossas vidas, Pai. Se não fosse a tua misericórdia e graça em nossas vidas, nós estaríamos perdidos. Ó meu Deus, sem a tua graça e sem a tua misericórdia em nossas vidas, já estaríamos mortos, ó Pai. Mas a tua mão tem nos conduzido, e ainda assim, meu Pai, mesmo com tantos livramentos e misericórdias que o Senhor nos tem dado, o Senhor ainda nos dá o privilégio de ler a tua palavra e aprender do Senhor através da tua Bíblia, através do teu texto, ó meu Pai amado, da tua palavra. Em nome do Senhor Jesus, fale conosco, repreenda o mal, fale com a tua igreja, que os nossos corações estejam abertos, ó Deus, e para entender tudo aquilo que foi explicado, falado aqui nesta noite, tudo para a glória e louvor do teu nome. Amém e amém. Vamos louvar o Senhor com as nossas palmas? Mais uma vez eu quero relembrar aos irmãos o tema do sermão dessa noite. O tema é entendendo os benefícios de estar em Deus. Mas antes de nós entrarmos realmente no corpo desse tema ou da mensagem, eu quero ir primeiramente nessa primeira fase aqui do sermão, e com os irmãos, versículo por versículo, destacando alguns pontos em cada versículo, para nós entendermos melhor a pregação de hoje. Então deixa a sua Bíblia aberta aí, no capítulo de número 1, verso 19, para nós entendermos algumas coisas. Vamos lá, verso 19. Antes de falar dos versos 19, vamos lembrar o que aconteceu. Eucana tinha duas mulheres, uma chamada Penina e outra chamada Ana. Penina, ela teve muitos filhos, porém Ana não. Só que o texto dá indicação e a entender que Eucana amava mais Ana do que Penina. E devido a isso, ou pelo menos demonstrar isso, a Penina se sentia então muito ciumada por isso, nervosa por isso. Ela atormentava Ana, afligia o coração de Ana, para que Ana, perturbava Ana. Tanto é que a Bíblia usa uma palavra grega, uma palavra hebraica, que dá a entender isso, que Ana era profundamente amargurada, profundamente triste por causa daquelas palavras que Penina usava contra ela. E o texto bíblico diz que Ana, então, mesmo com toda a aflição, ela ora a Deus e Deus concede para ela essa criança nascer. Amém? E o verso 19 fala sobre isso, que eles se levantaram de madrugada, adoraram o Senhor, voltaram para a sua casa, e quando eles voltaram para a sua casa, o texto bíblico diz que Eucana conheceu a Ana, Aqui a palavra conheceu é relação sexual mesmo. Então Eucana teve relação sexual com Ana, e sua mulher, a Ana, concebeu e deu à luz a um filho. E o texto chama esse ato de conceber e dar à luz a um filho, o texto está escrito assim, e o Senhor lembrou dela. Por que o texto diz o Senhor lembrou dela? Não é que Deus tinha esquecido de fato de Ana, como por exemplo, a gente tem aí de vez em quando, a gente perde aí a chave do carro, ou perde algum objeto pequeno, e a gente fica procurando, e esqueceu onde colocou. Não foi esse tipo de esquecimento. Quando o texto diz que lembrou-se Deus de Ana, foi no sentido que Deus atendeu a sua oração. Sabe quando aquele momento que você está tão aflito, tão angustiado, que você vira e fala assim, muitas vezes a gente fala isso, no meio das aflições, nós falamos assim, eu acho que Deus esqueceu de mim,
eu acho que Deus não está ouvindo a minha oração, eu acho que Deus não me vê, eu acho que Deus esqueceu de mim. E quando Deus entra em providência, ele fala assim, de fato, Deus não esqueceu de mim. Então, é nesse sentido que o verso 19 está falando que Deus lembrou dela, ou seja, Deus atendeu o pedido de Ana. Verso 20, por favor, vamos olhar o verso 20. E sucedeu que, passando algum tempo, Ana concebeu, teve à luz a um filho, e chamou o nome dele de 1, 2, 3, Samuel, porque dizia, ela tem o pedido ao Senhor. Então ela era uma mulher aflita que não podia ter filhos, orou e Deus lembrou-se dela. Lembrou de que forma? Atendeu o pedido dela. E qual foi a resposta do pedido dela? Qual foi a resposta de Deus para a oração dela? Deu para ela um filho. Quando esse filho nasce, ela vai chamar esse filho de Samuel. E por que ela chama ele de Samuel? Porque a intenção dela era glorificar a Deus através do nome do menino. Existem alguns estudiosos que entram em conflito concernente ao significado do nome de Samuel. Alguns vão dizer que o nome Samuel, na verdade, se diz assim, Samuel. O Samuel significa o ouvido de Deus, dando a entender que Deus ouviu a sua oração. E outros teólogos dizem que na realidade o nome não é Samuel, o nome dele é Samuel, que significa o nome de Deus é grande. Mas independente se é Samuel ou Samuel, os dois significados glorificam ao Senhor, exalta a Deus, porque de fato este foi o objetivo de Ana, quando recebe Samuel, quando recebe o menino nos braços e lhe põe o nome de Samuel, era que todas as vezes que ela gritasse o nome, ô Samuel, ela glorificasse a Deus pela resposta e pelo pedido que ela fez a Deus e Deus lhe concedeu. Amém? Verso 21 ao verso 23, está escrito assim, e subiu aquele homem Eucana com toda a sua casa, a sacrificar ao Senhor o sacrifício anual e cumpriu o seu voto. Porém Ana não subiu. Por que Ana não subiu? Ela disse para o seu marido assim, vá, sacrifique, e eu vou subir só depois que eu desmamar o menino. Por que ela vai subir para a casa do Senhor? Lembrando que eles moravam em uma região chamada Ramataim Zofi, que era em Efraim, e eles caminhavam cerca de 20 quilômetros até a cidade de Siló, onde ficava o templo, trazendo para o nosso entendimento, onde ficava a igreja. E eles iam até o templo, porque era o costume da época, de ano em ano sacrificar a Deus. E todos os anos eles iam lá e Ana pedia a Deus, Deus me dá um filho, me dá um filho. Até que um dia ela falou assim, Senhor, se o Senhor me der o filho, quando esse filho nascer, eu vou entregar ele para o Senhor. E aqui está falando sobre isso. Ana, quando vai subir para o templo de ano em ano, ela diz para o seu marido, pode ir, porque eu só vou subir ao templo quando o menino for desmamado. Sabe por quê? Porque quando o menino for desmamado, eu vou cumprir com o voto que eu fiz perante Deus. E o meu voto que eu fiz perante Deus é entregar esta criança aos cuidados do sacerdote e que esta criança lá se dedique à casa e ao templo de Deus. E ela diz isso para o marido, olha, pode ir, eu só vou quando desmamar. Interessante que, segundo a tradição judaica, é bem diferente da nossa tradução, né? Principalmente nesse sentido aqui, a tradição judaica tinha como costume desmamar o menino só depois dos 3 anos de idade. Então o menino ele mamava até os 3 anos de idade. Então provavelmente Samuel ele foi levado até o templo e dedicado ao trabalho do Senhor com 3 aninhos. Tanto é que o próprio texto vai dizer sobre isso, no verso 24, que ele era um menino ainda muito criança. Não é isso que está escrito aí, na parte final do verso 24? Ele era um menino ainda muito criança, muito novo, com 3 anos de idade. Ana cumpriu o seu voto, quando ela disse que entregaria ele sob os cuidados do sacerdócio do templo do Senhor.
Amém? Só que tem um negócio interessante aqui, que quando Ana entrega o menino aos cuidados do sumo sacerdote, ou do sacerdote chamado Eli, e Eli recebe o menino, ele recebe o menino, sabe por quê? Porque o menino Samuel, o Eucana, que era o pai de Samuel, eles eram da mesma linhagem e da mesma tribo de Levi, e nós sabemos que só poderia tomar conta, só poderia trabalhar no templo de Deus nesta época quem era da tribo de Levi, só poderia ser sacerdote, só poderia ser compor o coral, só poderia ser guarda, só poderia trabalhar ou ter algum tipo de função dentro do templo aqueles que fossem da tribo de Levi. As outras pessoas que não eram da tribo de Levi, eles não tinham esse direito. A única tribo, a única família que recebeu o direito de cuidar do templo do Senhor foi o pessoal da tribo de Levi, chamado de os levitas. E aqui Samuel é entregue ao templo e o sacerdote recebe o voto, por quê? Porque ele era da linhagem de Levi, e é por isso que ele recebe então o menino. E o texto bíblico vai dizer que Ana leva o menino. E quando Ana leva o menino e entrega nas mãos do sacerdote, no capítulo de número 2, por favor, olhe para o capítulo 2, vocês vão perceber que do versículo de número 1 até o versículo de número 11, Ana, ela vai compor um poema de adoração a Deus. Então olhe para o cenário. Ana, amargurada de espírito, ora a Deus e Deus concede então o desejo do seu coração. Qual é o desejo do seu coração? Ter uma criança. Ela pega essa criança e diz: olha, Senhor, eu fiz um voto, e o meu voto é que essa criança seria entregue em tuas mãos todos os dias. Quando o menino nasce, ela coloca o menino então nas mãos do sacerdote. Quando ela entrega o menino na mão do sacerdote, ela vira as costas, olha para os céus e compõe um lindo poema de louvor e adoração a Deus. Glorifica a Deus por tudo quanto Deus fez, por tudo quanto Deus operou na sua vida. Quando ela pensava que não teria mais chance, que não teria mais jeito, que ela não teria resposta na sua oração, que ela nunca teria em seus braços, nunca poderia cuidar de uma criança, Deus atende agora a sua oração. E o verso de número 1 ao verso de número 11, ela glorifica a Deus com um lindo poema. Digam amém. Lógico que eu não vou ler o poema todo, porque senão vai nos tomar tempo, mas eu queria, junto com a igreja, por favor, olhe para o texto, capítulo 2, primeiro livro de Samuel, capítulo 2, verso 8. Olha essa parte do poema de Ana. Ela canta dizendo assim: levanta o pobre do pó, e desde o esterco exalta o necessitado, para fazer-se assentar entre os príncipes, para fazer herdar o trono de glória, porque o Senhor são os alicerces da terra, e se assentou-se sobre ele o mundo. Esse verso 8, ela está dizendo em outras palavras, olha, aqui nesse verso 8, primeiro, ela fala o que Deus fez com ela, e ainda no verso 8, ela fala o porquê que Deus fez com ela. O que Deus fez com ela? Ela se sente isso, ela se sente uma pessoa que está no pó, ela se sente uma pessoa que está no esterco, ela se sente uma pessoa humilhada, ela se sente uma pessoa desprezada. E mesmo se sentindo uma pessoa no pó, no esterco, humilhada, desprezada, Deus atende a sua oração. E quando Deus atende a sua oração, o sentimento dela, que era de tristeza, de autoestima baixa, que era de uma pessoa desprezada, ela se sente agora totalmente contrário a este sentimento ruim. Ela se sente agora se assentando entre os príncipes, ela se sente agora honrada, ela se sente agora abençoada, ela se sente agora graciada por Deus. Então ela explica no verso 8, dizendo o que Deus fez com ela, e também explica no verso 8 o porquê que Deus fez com ela. Ela vai dizer assim, porque o Senhor são os alicerces, Ele senta sobre ele. O que ela está dizendo?
ela está dizendo que Deus é soberano. Deixa eu repetir, Deus é soberano. E o que significa ser soberano? É estar acima de tudo e estar acima de todos. Então ela está dizendo assim: olha, Deus me tirou do esterco, Deus me tirou do pó, Deus me tirou da humilhação, Deus me tirou do desprezo e me colocou para me assentar junto com os príncipes ou com as princesas. Ele me colocou para assentar em lugares altos de glória, de destaque. Ele me abençoou, Ele me ornou, eu estou me sentindo agraciada. E você sabe por que Ele fez isso? Não é porque eu mereço, não é porque eu fiz alguma coisa, é porque Ele é soberano. Ele quis me abençoar, Ele quis entrar em providência, Ele quis entrar na minha história, e devido a isso, eu canto louvores ao seu nome. Amém? Você pode exaltar a Deus com as suas palmas por isso? Pode? Glória a Deus. Agora, olhe para mim e veja se não é uma história linda de superação. Vê se não é um milagre. Vê se não é uma história bela de uma mulher desprezada, humilhada, ventre fechado. Ela ora a Deus, e o que Deus faz? Deus abre o ventre, e a mulher desprezada, humilhada, agora é uma mulher honrada, é uma mulher abençoada, é uma mulher se sentindo agraciada, se assentando entre os principais, se assentando, estando em cima. Digam amém. Então perceba que essa história linda de milagre, ela vai do capítulo 1, escute bem, do capítulo 1 até o verso de número 11 do capítulo 2, porque a partir do capítulo 12, a história muda. Não estamos falando de uma história linda, não estamos falando de uma mulher que estava destruída e recebeu a vitória, que estava humilhada e foi exaltada, que estava no esterco e Deus colocou para se assentar entre os príncipes ou princesa. Não estamos falando de uma história linda? A partir do verso 12, a história já não é mais linda. Por que a história não é mais linda? Porque a partir do verso de número 12, nós iremos ter aqui, a partir do verso 12, nós vamos nos deparar então com a verdadeira situação espiritual, moral e religiosa dos líderes e do povo israelita. Porque até então, talvez alguém lendo até o capítulo 2, verso de número 11, possa pensar que estava todo mundo santo, que estava todo mundo buscando a Deus, e que essa história que aconteceu foi um período onde as pessoas buscavam o Senhor. Mas é absolutamente ao contrário. A essa história linda, essa história bela de milagre, de superação, de resposta de Deus, de exaltação de Deus, estava acontecendo em um período onde os líderes espirituais estavam vivendo um declínio e a religiosidade estava um caos. A situação religiosa estava realmente um caos dentro de Israel. E nós conseguimos enxergar isso aqui nesses 35 versículos do versículo de número 12 até o versículo de número 37, onde nós nos deparamos com a verdadeira situação religiosa do povo de Israel. Pois bem, nesses 35 versículos, nós nos deparamos com três coisas. Primeiro, nós nos deparamos com os pecados dos filhos de Levi. Segundo, a causa dos pecados dos filhos de Levi e as consequências dos seus pecados. Quem era Levi? Quem era Eli? Ele era o sumo sacerdote de Israel. E esse sumo sacerdote, ele tinha dois filhos. Um chamava Ofni e o outro chamava Finéias. Eli, ele era como se fosse o pastor, como se fosse o líder maior, e Ofni e Finéias seria o segundo patamar de liderança. Só que havia um problema. O texto bíblico vai dizer que Eli, o sacerdote Eli, estava muito velho, e devido à sua velhice, os dois meninos, Ofni e Finéias, tomaram conta agora
tomaram as rédeas da liderança e estavam tomando todas as decisões espirituais no que se diz respeito ao sacerdócio, à obra, à vida espiritual de Israel. Só que o texto vai nos mostrar que os filhos de Eli, Ofni e Finéias, eles eram verdadeiros homens, eram homens totalmente distantes de Deus. Eles não se relacionavam com Deus, eles não tinham contato com Deus, eles não amavam a Deus, eles não tinham um relacionamento nenhum com Deus. E devido a este não relacionamento com Deus, houve grandes consequências dentro de Israel. Olha, veja comigo, aqui no verso de número 12, a própria Bíblia vai chamar Ofni e Finéias de filhos de Belial. Você sabe o que significa ser filho de Belial? Era filhos do diabo. Por quê? Porque eles eram homens que tinham atitudes completamente malignas. No verso de número 22 vai dizer que esses dois homens, chamados Ofni e Finéias, filho do sacerdote Eli, eles levavam mulheres prostitutas para a porta da igreja, e lá na porta da igreja eles mantinham relações sexuais com várias parceiras, várias mulheres, na porta da congregação de Israel. Esses homens chamados Ofni e Finéias, onde a própria Bíblia vai lhes chamar-lhes de filhos de Belial, eram homens que quando exercia a função de sacerdote, porque o sacerdote, eles não tinham outra coisa a não ser, eles não tinham outro trabalho a não ser para trabalhar para o Senhor. Enquanto as outras pessoas tinham terra para arar, para cultivar e comer delas, se alimentar delas, né, dos animais, da plantação, a tribo de Levi não tinha nada disso. A tribo de Levi, eles tinham que trabalhar exclusivamente a obra do Senhor. E como então eles se sustentavam? Como eles viviam? O texto bíblico diz que eram os outros irmãos que sustentava a tribo de Levi. Quando algum outro irmão da tribo de Ruben, de Naftali, de Gibeão, de todos os outros irmãos que vinha para o templo sacrificar a Deus, quando eles iam sacrificar algum animal para Deus, eles tinham que tirar uma parte deste sacrifício e oferecer para o sacerdote e para a sua família, que era da tribo de Levi, porque essa parte que era dada para o sacerdote, eles iriam sobreviver desta parte. Só que o texto vai dizer em Deuteronômio, capítulo de número 18, verso de número 1 até o verso 3, que o sacerdote, ele não podia comer, ele não podia receber qualquer parte do animal. As únicas partes que eles poderiam receber era a queixada do animal, a espádua, que era a carne do ombro do animal, ou o bucho do animal. Essa parte dos animais que era de direito do sacerdote. E outras partes também era diz respeito aos cereais, como frutas, como legumes, aí sim era da parte melhor. Mas das partes dos animais, o sacerdote só recebia então o ombro, queixo e bucho. Você sabe o que os filhos de Eli, os filhos de Belial, Ofni e Finéias faziam? Eles pegavam um grande garfo de 3 pontas e enfiava nos caldeirões, enfiava nas panelas, enfiava nas marmitas, e quando ele enfiava nos caldeirões, a parte que viesse enfincada, né, nos espetadas ali, naquele grande garfo de 3 pontas, eles pegavam para si. O texto vai dizer também que os animais que eram levados para ser sacrificados, esses animais aqui eram os cozidos. Agora, os animais que eram para ser levados para sacrificar, sabe o que eles faziam? Eles deveriam ser sacrificados, depois de sacrificados, eles deveriam ser queimados, depois de queimados, pegava-se uma parte para eles. Sabe o que eles faziam? Antes de ser queimado, ainda cru, ele pegava a parte para si.
E se outra pessoa dissesse para eles: não, nós não vamos dar essa parte, nós vamos dar só depois que assar, eles diziam assim: não, ou você me dá ou nós tomamos à força. Essa era a atitude desses homens, de Ofni e Finéias. E por que isso era terrível? Porque isso, o que eu acabei de narrar, de pegar o garfo, colocar no caldeirão, de pegar a parte crua para si, era um total desrespeito com a obra de Deus. Era um total desrespeito com a casa do Senhor. Era um total desrespeito com a cerimônia de Deus. Porque tudo isso que eu acabei de falar foi ordenado por Deus através de Moisés. E esses homens, Ofni e Finéias, estavam distorcendo tudo aquilo que Deus havia mandado. Tudo aquilo que Deus tinha falado, eles estavam distorcendo. Então esses era o pecado de Ofni e Finéias. Mas no verso 29, nós temos aqui a possível causa. Escute bem, essa parte aqui é interessante. Nós temos aqui no verso 29 a possível causa, o porquê Ofni e Finéias pecava e agia daquela forma. No verso 29 vai nos dizer que um profeta de Deus vai até o sacerdote Eli, que é o pai de Ofni e Finéias. E quando esse profeta chega até Eli, esse profeta usado por Deus, falando por Deus, da parte de Deus, Deus vai usar a boca deste profeta, e esse profeta vai olhar para Eli, o sacerdote Eli, e vai dizer para ele assim: por que você tem honrado mais os teus filhos, que estão engordando com o sacrifício da minha igreja, do meu templo, dos meus filhos? Por que você honra mais eles do que a mim? Por que você prioriza mais ele do que a mim? Por que dás coisas contra o sacrifício, contra a minha oferta, e ordenei para a minha morada, e honra mais os teus filhos do que a minha própria casa? Aqui está talvez a possível causa de Ofni e Finéias agirem desta forma. Qual é, pastor? A negligência da liderança, a negligência do seu pai enquanto líder espiritual e líder familiar em corrigir energicamente esses meninos. Nós não temos indício histórico, nós não temos relato bíblico, e aqui de fato é uma prova cabal que Eli não admoestou os filhos, Eli não chamou a atenção dos seus filhos, Eli não puxou a rédea, não foi enérgico. Ele foi um homem que negligenciou a disciplina. E quando não há disciplina, as regras não são respeitadas. Quando não há disciplina, quando não há limite, o povo ele se espalha, faz o que quer. Era esta a situação que Israel estava vivendo. Os seus líderes eram 2 moleques, filhos do diabo, que mantinham relação sexual com mulheres à porta do templo, e não respeitavam a obra do Senhor, não respeitavam a casa de Deus. Mas eu falei que nesses 35 versículos tinha 3 partes. Primeiro, o pecado dos filhos de Ofni e Finéias, a possível causa dos seus pecados, e a terceira parte que eu disse que eram as consequências. E qual foi a consequência? Verso de número 25 e o verso de número 34. Nesses 2 versos nos mostra o desejo de Deus. Você sabe qual foi o desejo de Deus? Quando esses 2 meninos começaram a tratar com desrespeito à obra do Senhor, e não ter obediência à voz de Deus, e manter-se relações sexuais, trazendo impureza e trazendo mal para a casa do Senhor. O texto diz no verso 25 e no verso de número 34 que o desejo de Deus era matá-los. E tanto é o desejo de Deus que era matá-los, que no verso 34 Deus vai prometer que vai matá-los. Verso 34 diz assim, o próprio Deus diz assim, verso 34:
E isto será por sinal, a saber, os que sobrevirá a teus 2 filhos, Ofni e Finéias, ambos morrerão no mesmo dia. É uma promessa que Deus fez para esses 2 meninos, para esses 2 moleques, para esses 2 filhos de Belial, que não respeitavam a obra do Senhor, que não respeitavam a casa de Deus, que trouxe a prostituição para dentro do templo do Senhor. O próprio Deus disse: eu desejo matá-lo. E no verso 34, Deus promete que vai morrer. E realmente, no capítulo 4, eles morrem no mesmo dia. Deus cumpriu a sua promessa. Sabe por quê? Porque não tinha relacionamento com Deus e desrespeitou a obra do Senhor. Amém? Então, o capítulo de número 1 até o capítulo de número 2, do verso de número 11, nós temos uma história linda. Uma história de aflição, de angústia, de amargura, mas de resposta de Deus, de vitória de Deus. Mas a partir do verso 12 até o final do capítulo 2, nós temos agora uma história terrível, de 2 homens, de uma liderança espiritual frouxa, de uma liderança espiritual pecaminosa, de uma liderança espiritual caótica e sem brilho de Deus. Essa era a situação espiritual de Israel na época. Amém? Amém? E fim, acabou a introdução. Amém? Vamos pregar agora? Posso? O que nós aprendemos com tudo isso aqui? Eu tenho aqui algumas aplicações para os irmãos. O que nós aprendemos com toda essa história que nós acabamos de obter? Primeira coisa, os irmãos vão perceber que a família de Eucana e a família de Eli, eles se tornaram exemplos aqui. Nós temos aqui 2 exemplos. Uma casa, a casa de Eucana, que foi uma casa abençoada, apesar das muitas lutas, mas havia resposta de Deus. E nós tínhamos outro exemplo aqui, no caso negativo, que era o do sacerdote Eli, que é o caso de Ofni e Finéias, que era uma casa totalmente maligna, que era uma casa totalmente caótica, distante de Deus. Então essas 2 famílias se tornaram então um grande exemplo para nós. Uma família que se relacionava com Deus e uma família que não se relacionava com Deus. E eu quero mostrar para os irmãos o que acontece conosco quando nós não nos relacionamos com Deus, e o que acontece comigo, o que acontece conosco quando nós nos relacionamos com Deus. Mas antes de falar do que vai acontecer, dos benefícios e dos malefícios em não e se relacionar com Deus, eu preciso explicar para os irmãos o que é se relacionar com Deus. O que significa, o que é se relacionar com Deus? O relacionamento com Deus se dá quando nós lemos a sua palavra. O relacionamento com Deus se dá quando nós dedicamos a estar na sua presença através de oração. O nosso relacionamento de Deus é implicado dizer quando nós viemos à casa de Deus, quando nós cultuamos, quando nós amamos o nosso irmão, quando nós praticamos as boas obras, quando nós fazemos tudo para glorificar a Deus, quando nós amamos a casa de Deus, quando nós vimos para o culto glorificar o Senhor, quando eu jejum, quando eu tento não falar mal do irmão, quando eu tento viver uma vida santa. Olha o que eu estou falando, tento viver uma vida santa diante de Deus. Tudo isso é ter relacionamento com Deus. Tudo isso implica dizer que eu estou tendo relacionamento com Deus, pois só se faz isso aqueles que conhecem ao Senhor. Então, se relacionar com Deus é orar, é jejuar, é ler Bíblia, é amar o próximo, é estar com Deus, é amar a Deus acima de todas as coisas. Lucas capítulo de número 10, verso 27. Amarás o Senhor teu Deus com toda a sua força, com todo o teu entendimento, com todo o teu conhecimento, com toda a sua alma. Amarás o Senhor teu Deus acima de tudo e acima de todos. É isso que é se relacionar com Deus, é ser algo profundo. Amar a Deus é ir além, é enfrentar as intempéries,
é enfrentar as lutas da vida, é enfrentar as aflições, tudo por amor a Deus. Os inimigos, os Golias, os gigantes que se apresentarem, eu vou enfrentar, porque eu quero ter relacionamento com Deus, seguir os seus passos. É isso que é se relacionar com Deus. Então a pergunta é: você tem se relacionado com Deus? Você pode perguntar ao seu irmão, por favor? Você tem se relacionado com Deus? Pergunte ele. Quem não tem relacionamento com Deus, o que acontece? Verso 12, vamos lá, deixa a sua Bíblia aberta. Agora eu preciso muito que você acompanhe comigo, por favor. É agora que eu estou pregando. Até então eu estava só ensinando a história, agora eu vou pregar. O que acontece conosco quando nós não temos relacionamento com Deus? Verso de número 12, diz assim: era porém os filhos de Eli, filhos de... Acho que os irmãos foram embora. Os irmãos estão aqui ainda? Amém? Está com a Bíblia aberta? Tá? Verso 12: era porém os filhos de Eli, filhos de Belial. Qual é a primeira coisa que eu quero falar? Quem não tem relacionamento com Deus é reconhecido biblicamente como uma pessoa que não é filho de Deus. Não tem uma mania aí afora que o povo fala assim: eu sou filho de Deus, todo mundo é filho de Deus. Essa é a mais pura mentira que existe. Não existe isso. Biblicamente falando, todos os homens da terra são criaturas de Deus. Porque a Bíblia diz em João capítulo número 1, verso de número 12, que nós nos tornamos filhos de Deus a partir do momento que nós cremos e nos relacionamos com Ele. A Bíblia diz que nós nos tornamos seus filhos, nos tornamos seus discípulos, quando nós amamos o Senhor e guardamos a sua palavra e praticamos a sua palavra. Não é eu que estou inventando, é a Bíblia que fala sobre isso. Então quando não tenho relacionamento com Deus, biblicamente falando, eu não sou reconhecido como filho de Deus. Diz o texto: e todos quantos receberam quem? Jesus. Recebeu de que forma? Como seu Senhor. Jesus é seu Senhor? Deixa eu perguntar, Jesus é seu Senhor? Jesus é seu Deus? Então a Bíblia diz assim, todos aqueles quantos receberam Jesus como seu Senhor, deram eles o poder de quê? De serem chamados filhos de Deus. Eu só sou chamado filho de Deus quando eu tenho um relacionamento com Ele. Quando eu não me relaciono com Deus, quando eu não tenho prática nenhuma com Deus, o texto diz que nós não somos reconhecidos como filhos do Senhor. Segunda coisa, quando eu não tenho relacionamento com Deus, verso de número 17, o que diz no verso 17? Diz assim, era pois muito grande o pecado dos jovens. Que jovens? Ofni e Finéias, perante o Senhor, porquanto os homens desprezavam a oferta do Senhor. Sabe o que é aqui? Sabe o que acontece? Quando o homem não tem relacionamento com Deus, ele não respeita a obra de Deus. Ele não ama a casa do Senhor. Ele não se dedica às coisas de Deus. Eu estou falando alguma mentira? Eu estou falando alguma coisa, alguma loucura? Eu estou falando nada mais, nada menos do que experiência própria. Porque eu tenho 10 anos de pastor, vou fazer 10 anos agora em março, e eu já vivi muito isso, e vejo isso, e é gritante a diferença daquele que tem relacionamento com Deus e aquele que não tem. Aquele que tem relacionamento com Deus, sabe o que ele faz? Ele está aqui quase os cultos todos, só quando não vem muitas vezes por causa de aula, de faculdade, alguma coisa do tipo, ou trabalho, mas tudo que tem na casa do Senhor ele está. Ele respeita o seu pastor, ele respeita a sua igreja, ele respeita a obra de Deus, ele tem reverência diante do Senhor, ele tem respeito às coisas dos céus. Quem não tem, não respeita. Quem não tem, não ama. Quem não tem relacionamento com Deus, e por favor, eu estou puxando a orelha de verdade aqui agora, e graças a Deus eu tenho crédito para falar isso. Quem não tem relacionamento com Deus, ele prefere ficar assistindo Faustão e as porqueiras da novela da Globo, do que vir para cultuar e celebrar a Deus.
Não vem com esse com bico, não vem com mimimi para cá, porque é a mais pura verdade, e é o que Deus está mandando dizer para a igreja. Quem tem relacionamento prioriza Deus. Quem tem relacionamento com Deus ama Deus. Quem tem relacionamento com o Senhor, Deus está em primeiro lugar em tudo. Ofni e Finéias tinham relacionamento com Deus? Jamais. Você sabe por quê? Porque eles eram bandidos, eram moleques, filhos do diabo, filhos de Belial. E desta forma era que eles viviam, sem respeito nenhum com Deus. E nada mais, nada menos do que o xerox de muitos cristãos das igrejas, da igreja atual. Não tem respeito com Deus e com a casa do Senhor. Fazem balbúrdia, eles brincam, fazem caricaturas, são verdadeiros moleques dentro da casa do Senhor. E aí num bando de pastor, aí que se diz pastor, que na verdade são cães, que pensa que igreja é empresa. Igreja não é empresa, igreja é casa de oração e louvor a Deus. Pastor que usa a igreja para se enriquecer, ele tem que ir para o inferno mesmo, porque não se pode usar a Bíblia para roubar dinheiro dos outros, porque o ladrão ele rouba com revólver, o político rouba com os contratos, e um monte de pastor tem roubado com a Bíblia. São filhos de Belial, não tem relacionamento com Deus, porque eu tenho que ter respeito com a casa do Senhor, eu tenho que ter respeito com a igreja do Senhor. Eu não posso vir aqui, irmão, e brincar com vocês. Sabe por que eu não posso brincar com vocês? Porque vocês são a noiva do Cordeiro, vocês são filhos de Deus, e vocês merecem toda a minha dedicação, toda a minha oração. Vocês merecem todo o meu esforço de subir no altar e pregar uma mensagem cristocêntrica, pregar uma mensagem bíblica para os irmãos. Não é subir em cima do altar e ficar pregando balela, enchendo a emoção dos irmãos para depois arrancar dinheiro de vocês. Filhos de Belial e não tem relacionamento com Deus, porque quem tem relacionamento com Deus não trata assim a noiva do Cordeiro. Não tem falta de respeito com a casa do Senhor. Quem não tem relacionamento com Deus não ama a obra do Senhor. Quem não tem relacionamento com Deus, eu já estou terminando, viu, irmãos? Quem não tem relacionamento com Deus não é obediente ao seu líder, não é obediente à voz do Senhor. Não é isso que está escrito aí no verso 25? Sabe o que aconteceu? Não precisa ler não, eu vou te explicar. Você sabe o que Eli fez? O sacerdote Eli fez? O sacerdote Eli fez com encargo de consciência. Chegou nos dois meninos e falou assim: gente, não faz isso não, não brinca com a obra de Deus não, faz isso não. Sabe o que o texto diz? E eles não deram ouvidos. Sabe por que não deram ouvidos? Porque quem não tem relacionamento com Deus não respeita mesmo pai e mãe, ou pode até respeitar o pai e mãe, mas o seu líder espiritual não está nem aí. O pastor está em cima do altar aqui suando as canelas, só acabando com a garganta, gritando aqui para ver se o pessoal atenta, desperte. O pastor grita, sabe o que o povo está fazendo? Muitas vezes mexendo no WhatsApp. Você acha que aqui do altar não dá para ver? É que eu sou extremamente educado, eu ponho tudo na mão de Deus, amém? Mas na hora da pregação, está mexendo no WhatsApp. Na hora da pregação, está pensando naquela menina que vai beijar depois do culto. Que isso, pastor? Sabe, fica na hora da pregação pensando em coisas que não engrandecem, não glorificam a Deus. Deus está falando através da palavra e o povo não está prestando atenção. Quando o pastor chama a atenção, corrige em alguma coisa, irmão, deixa eu te explicar um negócio aqui. Nenhum pastor da face da terra gosta de chamar a atenção de ninguém. Você sabe por quê? Porque a maioria do povo que é chamado a atenção, ele desvia, e nenhum pastor quer que ovelhas desviem. Então o pastor não gosta, ele não fica na casa dele assim: hoje eu vou chamar a atenção de quem? Deixa eu ver assim, vou chamar a atenção de fulano, beleza, que eu não vejo a hora para me chamar a atenção. O pastor não faz isso, eu não faço isso.
A pior coisa que tem é chamar atenção. A pior parte que tem da igreja, sabe o que é? Como pastor, é chamar a atenção das ovelhas, chamar a atenção no particular, chamar fulano no lugar e discipliná-lo concernente àquilo. É a pior coisa que tem, mas eu tenho que fazer, sabe por quê? Porque eu amo a sua alma e eu quero que você se conserte e vai para o céu. E as pessoas, quando é chamada a atenção, elas querem desviar. Elas querem sair da casa do Senhor, não aceita repreensão, não aceita ser direcionado pelo líder, não aceita, não obedece aos seus líderes. Eu não estou vindo aqui puxar sardinha para o meu lado, que eu sou o líder e o pastor dessa igreja, não. Quem sabe Deus não me leva amanhã, quem sabe Deus não me manda para outra igreja amanhã. Eu estou aqui à pura disposição de Deus. Eu quero que você aprenda aqui essa noite, que quem tem relacionamento com Deus, ele dá ouvido ao seu líder, e principalmente a pregação da palavra do Senhor. Quem não tem relacionamento com Deus, verso 34, o seu futuro será de morte. Não é isso que aconteceu com Ofni e Finés? Não foi profetizado que eles iriam morrer? E quando eu digo morrer, não estou falando de fisicamente, pode até ser fisicamente, mas eu estou falando da pior de todas as mortes, que é a morte espiritual. Quem não tem relacionamento com Deus não tem vida. Sabe por quê? Porque Deus é a vida. Deixa eu repetir para você glorificar. Você sabe por que nós não temos? Quem não tem relacionamento com Deus, ele morre, sabe por quê? Porque Deus é a vida. Nós temos que estar enxertado, aleluia, na oliveira verdadeira, aleluia. Nós temos que estar enxertado em Cristo, porque sabe por quê? Nós somos esse jebuseiro brabo, nós somos esse galho, que a Bíblia nos chama de galho seco. Se o galho seco, ele tiver caído ao chão, ele se seca, e com o tempo é pego e jogado no fogo, e virado cinzas. Agora, se pega aquele galho e enxerta em uma árvore, sabe o que acontece? Aquele galho ele floresce, e quem sabe ele dá frutos. Se nós não estivermos tendo relacionamento com Deus, se nós não cultuarmos a Deus, se nós não vivermos em oração com Deus, se nós não estivermos orando ao Senhor, se nós não estivermos lendo a sua palavra, se nós não estivermos dedicando a nossa vida a Deus, se nós não amarmos uns aos outros, se nós não orarmos uns pelos outros, nós seremos esse galhos secos, mortos em nossos delitos, em nossas ofensas, em nossos pecados. Mas Deus é rico em misericórdia, e essa noite está nos chamando a atenção, chamando a atenção da sua igreja a viver um relacionamento com Ele. Digam amém. Glória a Deus. Perceba que quem não tem relacionamento com Deus, ele não é reconhecido como filho, ele não respeita a obra do Senhor, ele não é obediente ao seu líder, e o seu futuro é um futuro de morte. Digam amém. Só que eu gostaria de fazer duas observações, e prometo aos irmãos que vou finalizar. Duas observações. Primeiro, Deus sempre nos alerta quando nós estamos afastando da sua presença. Deus nos alerta através de pregações, Deus nos alerta através de sonhos, Deus nos alerta através de dentro do nosso coração, Deus alerta a nossa consciência. Quando nós começamos a nos afastar, quando nós começamos a declinarmos espiritualmente, só se você não tenha percebido, só se o seu coração está tão duro, seu ouvido está tão tapado, os seus olhos estão tão fechados para não ver, não ouvir, não sentir, mas Deus, Ele te visita e te alerta: não vai para aí, se desperte, acorde, levante, mude história, não fica sentado chorando, levanta e vem me buscar. Ele sempre nos alerta. Segunda observação que eu quero fazer: não caia na cilada do diabo. Que cilada do diabo? Quando você diz assim: se não for para me relacionar direito, prefiro nem me relacionar. Não é assim que a maioria do povo fala? Não é? Isso é cilada do diabo. Quando você diz assim: eu prefiro nem orar.
Se for para orar pouco, nem prefiro nem orar. Se for para ler a Bíblia de vez em quando, prefiro nem ler. Meu irmão, isso é estratégia do diabo para acabar com a sua vida espiritual. Leia nem que for um pouquinho todo dia. A misericórdia de Deus vai te alcançar e Ele vai superabundar a graça na sua vida. Então continue. De pouquinho em pouquinho, diz o grande filósofo, a galinha enche o papo. Não é assim? Nós vamos nos fortalecendo, nós vamos engrandecendo, nós vamos nos fortificando. E é assim que o nosso relacionamento se torna gradativo diante de Deus. Mas não pare de se relacionar com Deus. Amém? E para acabar, quem tem relacionamento com Deus, ele ama fazer a obra do Senhor, independente da sua idade. Verso de número 18, o texto bíblico diz que Samuelzinho, verso 18, Samuel ainda criança, já vestia a estola sacerdotal e estava lá na casa de Deus cultuando e celebrando a Deus. Novinho, ainda bem novo, ele já cultuava e celebrava a Deus. Independente da sua idade ou da sua condição, você ama fazer a obra de Deus. Quem tem relacionamento com Deus, quem tem relacionamento com Deus, ele recebe bênção do seu líder. Olha que coisa mais linda. Quem tem relacionamento com Deus recebe bênção do seu líder. Se você ler aí no verso 20, vai dizer que o sacerdote abençoava a vida de Eucana. Sabe o que aconteceu? Lembra da história de Ana? Ana podia ter filhos, irmão? Sim ou não? Não. Ela teve filhos? Sim. Qual o nome do filho? Samuel. Aí no outro ano, quando eles deixaram Samuel, a família de Eucana era tão abençoada, tinha tanto relacionamento com Deus, que o sacerdote foi lá e abençoou Eucana. Sabe o que aconteceu? Ana teve ainda mais 5 filhos. Você sabe por quê? Porque quem tem relacionamento com Deus recebe a bênção do seu líder e recebe principalmente a bênção de seu Deus. Deus multiplica, Deus abençoa, Deus abre portas, Deus dá livramento, Deus dá provisão, Deus anima, Deus fortalece, Deus levanta, Deus edifica, Deus transforma, Deus exalta, Deus transborda. Mas isso tem que se relacionar com Deus. Eu finalizo dizendo: quem se relaciona com Deus só tem benefícios. Amém? Ficamos de pé. Vamos nos relacionar com Ele agora em oração.